O Porta dos Fundos regressa em grande a Portugal de 13 a 18 de dezembro no Centro Cultural de Belém e no Cinema São Jorge acontece o Festival Porta dos Fundos. Fábio Porchat vai estrear-se no espetáculo portátil de improviso, já bastante familiar ao público português, e traz também o programa Que História é Essa? Porchat pela primeira vez ao vivo no país. Também estreia ao vivo o podcast Não Importa, com Gregório do Vivier e João Vicente Castro, e no espírito natalício alguns dos melhores especiais de Natal que o coletivo brasileiro tem apresentado ao longo dos anos vão ser exibidos. O produtor Hugo Nóbrega, da H2N, está desde sempre na retaguarda dos espetáculos Porta dos Fundos em Portugal e é um dos responsáveis pela existência deste festival. Já tem uma vasta experiência no meio da comédia em Portugal. Bem-vindo, Hugo. Obrigado, Gustavo. Humor à primeira vista. Com Gustavo Carvalho. Lá vai o hacker para o ataque. Passa por um colaborador, passa por dois. Finta VPN e o antivírus grátis. Dá uma revenga na firewall. Olha, vai finalizar o ataque informático. Mas a Vodafone Business faz uma grande defesa. Agora a sua empresa pode ter a melhor defesa contra ataques informáticos. Com os seus equipamentos protegidos com o Trend Micro, a partir de 1,70€ por mês, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Hugo, se não estou em erro, este é o primeiro festival da Porta dos Fundos, não só em Portugal, em geral, certo? Ou seja, nunca apresentaram assim, este... Apresentámos logo na primeira vez que eles vieram a Portugal um festival Porta dos Fundos. Já se chamava Porta dos Fundos? Festival Porta dos Fundos, penso que em 2014. Aliás, o mote deste festival, quase intrínseco, se calhar na primeira conversa, era um pouco a ideia de que vamos celebrar 10 anos disto, mas depois rapidamente tirámos esse aniversário. Ok. Mas sim, fizemos um festival em 2014. Em 2014, ok. Tinha ideia que era associado àquele festival, o Famous Fest, que na altura eras um dos produtores, claro. Não é? Tinha ideia que era isso. Eu queria esse festival, então no fundo é o segundo festival Porta dos Fundos. O que é que há de tão especial nesta ligação que já estavas a dizer 2014, já são mais de 10 anos, pelo menos. O que é que há de especial na ligação de Porta dos Fundos e Portugal? Os espetáculos multiplicam-se pelo país, não só em festival. Sim. Eu acho que é assim, esse festival há cerca de 10 anos e o que é que ele traz para a Porta? Eles agora normalmente até se tratam por Porta, já não é tão Porta dos Fundos. Já é o diminutivo. E é masculino, o Porta. O Porta, exatamente. Que para nós é estranho. E eles têm esse tema de... Nós quando vimos a primeira vez, o Fábio fazia 30 anos, ia ver os Monty Python a Londres e tinha oferecido aos sócios... foi naquela altura que os Monty Python regressaram para a sua despedida, não é? E na altura trocámos umas mensagens, já o tínhamos trazido a solo para para fechar a noite com o Bruno Nogueira no Famous Fest, tinha sido uma noite incrível, e depois já tínhamos feito Coliseu, e portanto ele, quando terminou o Coliseu, diz-me: olha, eu mesmo no Brasil nunca atuei para uma sala tão grande. Portanto, ele estava bastante emocionado e até impressionado com este sucesso. Tipo, isto vem de onde? Porque mesmo no Brasil, por muito grandes que sejamos, não temos esta plateia tão grande, não é? E assim foi. Quer dizer, começámos a trocar umas mensagens. Ele disse: eu gostava de ir com os meus sócios em julho. Os sócios os restantes membros do Porta dos Fundos. Na altura eram 4, hoje em dia eles são 3. Na altura hoje em dia são 3 sócios, na altura eram 5. E rapidamente ele passou dos sócios para me perguntar: olha, o que é que tu achas de irmos afinal todos? Porque eles não têm noção do impacto, eles acham isto tudo um disparate, que vamos todos a Portugal, mas disparate este sucesso. O que é que tu achas disso? E o curioso do Fábio foi que eu perguntei-lhe por WhatsApp: mas vocês são quantos? E eu acho que ele respondeu para aí 18. E eu disse: isso só era possível se tu fizeres um campo pequeno, um stand-up sozinho, uma coisa que consigas fazer um volume para depois pagarmos os custos todos. Isso, o campo pequeno leva para aí 6.000 pessoas, terias que fazer uma sala desse tamanho. E ele no WhatsApp só me respondeu: estou na tua. Em jeito brasileiro. Pronto, vamos a isso, não é? E a partir daí criámos uma noite com ele. E depois criámos 3 dias no São Jorge com muitas visualizações dos filmes, muitas conversas, vamos chamar isto de bate-papo, não é? E na altura já com muitos convidados portugueses, inclusivamente já na altura fechámos também com o Ricardo Araújo Pereira. Que este ano volta a estar, vai conversar com o Fábio Porchat depois do especial de Natal Stand Up e anda.
Mas ao longo destes anos todos estavas a dizer que eles no início estavam surpreendidos quase com o afeto do público português, é isso? Como é que se foi transformando esta ligação? Eu deparei-me com o Porta. Houve ali uma ligação entre eu ir ao Brasil, fazer uma altura uma tour e ter o Fábio Porchat como capa do Guia Cultural do Rio de Janeiro, mas assim, muito puto, mas pronto, mas ok, a nova revelação, e ter alguma ideia de que a malta estava a começar a ver os vídeos e estar no cais de estreia à noite com malta assim, realizadores e tudo a trocar, a ver nos telemóveis, mesmo no barulho da Pensão Amor, toda a gente a rir, a ver aquilo e tal. E fiquei com aquela primeira impressão: ok, deixa-me perceber o que é que está a acontecer. Ele também ficou meio a estranhar, mas achas que pode fazer sentido? Fala com a minha gente, não sei. E depois, quando viemos e vimos a reação a seguir ao Bruno, percebemos que, porque ele na altura, o Fábio, ainda por cima, fazia o stand-up muito rápido, muito agitado, nem sequer era muito fácil de entender. Ele não gostava de aplausos, portanto, ele tentava dobrar, passar por cima dos aplausos. Okay. Malta ia bater palmas e ele tentava que fosse sempre a acelerar. E nós percebemos que sim, que aquele público estava conhecedor daquele ritmo e que vinha muito por ele. Portanto, eu acho que ele a partir daí ficou para sempre, se pensarmos assim. Eu acho que ele tem vindo todos os anos, quase. Depois, sim, tem vindo muito regularmente. Mesmo o portátil que vamos ver, o Fábio vai estrear nesse formato cá em Portugal, mas nos últimos anos tem vindo pelo menos uma vez por ano, quase. Vai rodando sempre, normalmente já tivemos Inês Aires Pereira, vai sempre rodando, aparecendo alguém novo no elenco, não é? O feedback dos outros, do Gregório, do João, que têm vindo com esses outros formatos, como é que foi? Porque o empurrão veio do Fábio, não é? Mas com os outros. Assim, eles são personalidades bastante diferentes, claro. Não é? Mas o Gregório, eu diria que o João é mais o oposto deles em alguns aspectos, mais nessa parte intensa de querer atuar e fazer muitos espetáculos. O Gregório é tão intenso ou mais que o Fábio nessa alegoria quase de bora fazer uma coisa incrível que nunca foi feita. Portanto, eu acho que o Gregório, a primeira vez que vem com o Noite na Lua a Portugal, faz logo uma mega tour. Foi a todas as cidades que possas imaginar, foi aos Açores, foi a Vila Real de Santo António, quer dizer, fez norte a sul, foi a salas pequenas. Portanto, eu acho que desde o início houve sempre um grande desejo de fazer várias salas, fazer digressão. Portanto, eles são muito fãs disso, adoram estar em digressão, portanto, e são intensos a trabalhar. Portanto, não são muito aquele tipo de artistas que têm muito receio de será que não dá certo? Quer dizer, é fazer eu acho que eles gostam de arriscar nisso. Algum deles tem assim uma vontade de vir para Portugal mais tempo? Obviamente têm famílias, não é? Mas talvez mais com o Fábio, sim, com o Fábio. Eu acho que o Gregório, desde que aconteceu aquele tema mais político com o Bolsonaro, talvez lhes tenha perdido um pouco a vontade. Eu acho que ele sentiu muita necessidade de fazer parte também da contracultura no Brasil quando as coisas não estão como do agrado. Claro, claro. Portanto, eu acho que isso para ele, o Brasil ganhou um significado maior. Ou seja, eu acho que ele com alguma leviandade dizia certeza que vou viver para Portugal, e durante todo esse período acho que ele ganhou muito necessidade de perceber, ok, eu faço parte disto e agora quer desfrutar também disto, que agora está bom. E tu como produtor consegues perceber porque é que logo desde o início o público se agarrou desta forma tão próxima ao conteúdo da Porta dos Fundos? O Gregório conta que na altura pirateou uns DVDs dos Gato. Exatamente. Sim. E portanto há aí uma história sobre isso e que mostrou e que andava passou para todo o Rio de Janeiro. Exatamente, e que ele próprio andava a passar esses vídeos. Portanto, eu acho que do ponto de vista do público português nós estávamos muito órfãos nessa altura dos Gato. Eu acho que caiu muito nesse tipo de malta que partilhava, que está no trabalho, que tem uma cena do dia para ver, para partilhar. Eu acho que o Porta traz muito essa dinâmica que havia com os Gato, que eu lembro-me de quando os Gato apareceram, realmente era muito na agência e muito na cave e no piso de cima do outro que tinha uma agência, e de repente o designer estava a ver no meio do trabalho Gato Fedorento a mostrar toda a gente e o que é que está tudo a rir. Portanto, eu acho que a Porta dos Fundos trouxe novamente essa dinâmica da partilha e esse desejo. Pronto, que houve ali uma altura que era quase um mito, Dom Sebastião, os Gato vão voltar ou não, e depois não voltavam. Sim. Portanto, eu acho que o Porta, quando aparece, penso que 2012, foi uma altura em que estávamos também muito órfãos disso, e acho que o formato de sketch comedy, que é uma coisa que é raro, não é? O ritmo, a forma como eles cortam, como editam, que hoje em dia tu percebes que é muito natural para eles, mas para nós aquilo era novo, era tudo muito com um ritmo muito acelerado,
E acho que isso também muda. Pronto, acho que nós somos muito fãs também de algumas expressões deles, não é? Acho que há coisas que eles dizem que dito por nós não é igual. Não é igual, sim. E portanto, eu acabei de fazer agora aqui também uma tour com o António Tabet, que era o Mário Alberto. Peçanha, o Peçanha, não é? Mas, a personagem exatamente. conhecemos nos sketches. Mas ele, na teatro. altura, com o Mário Alberto, eu lembro-me de ir com ele ao Lux nesse festival. E eu nunca tinha visto uma coisa assim, das mulheres saberem o sketch todo de cor e fazerem o sketch para ele. Sim. Incrível isso. É incrível. Mas é muito interessante que, no fundo, pelo que estás a contar, sentes que o que veio preencher a lacuna de Gato Fedorento quase foi um projeto do outro lado do oceano, é? Na mesma língua, Sim. com sotaque diferente. Mas é muito Sim, interessante que isto tenha acontecido. Eu acho que quase uma necessidade na cultura portuguesa foi respondida pela cultura brasileira, não é? Sim. É interessante esse intercâmbio quase. Eu acho que há ali um impacto também dos Boomerang nessa altura, mínimo. Obviamente começou ali a acontecer qualquer coisa, não é? Com esse trupe do Pedro, do Ligeirinhas, do Carlos Coutinho Vilhena, do Manuel. Portanto, eu acho que mas mais malta mais nova, ou seja, eu sinto que aquilo se calhar apanhou ali uma malta mais nova que eu não me apercebi tanto, mas tenho noção que sim, que isso estava a acontecer, que eles estavam também a fazer conteúdos. Mas eu acho que depois nesta geração dos Gato foi aqui que explodiu. E depois, claro, o ritmo com que eles também faziam, eles estavam a fazer na altura 2 a 3 por semana, portanto eu penso que era terças, quintas, depois ao sábado. Portanto, eles também estavam com um ritmo frenético e portanto eu acho que isso também foi uma coisa muito rara para nós, que era como é que estes tipos têm tanto conteúdo diferenciado. Portanto, eram muitos também, não? Eram muitos, era uma reunião, se pensares bem, eram mesmo muito talentos juntos, não é? Tu já tens muita experiência na área da comédia, também noutras áreas culturais. O sucesso da peça do Ivo Canelas foi uma produção a Todas H2M, as coisas maravilhosas. Todas as coisas maravilhosas, exatamente. Mas lembro-me, por exemplo, do Famous Fest, a que cheguei a ir, penso quase à última edição, talvez. No Capitólio? No Capitólio, exatamente. Com o Bruno Nogueira e o Miguel Esteves Cardoso. Correto. Ao vivo, naquele programa que tinham na RTP1. Fugiram de casa de seus pais, assim é que era. Mas depois também tiveste o Recreio, na altura regresso da pandemia. Fiz duas. Fiz uma depois em fizeste em LX Factor, regresso, sim. Exatamente. Portanto, já tens aqui muita experiência com festivais. Esta aposta, pelo que percebi, quase 10 anos depois de terem feito o primeiro festival Porta dos Fundos, prevês que seja para ser uma coisa, ou seja, agora quando a Porta dos Fundos vem cá é em modo festival? Ou vai continuar a ter coisas pontuais? Sim, eu acho que há aqui um bocadinho work in progress. Portanto, efetivamente e infelizmente, se calhar, nós não temos um planeamento tão definido a esse ponto. Eu adorava responder-te claro. Dessa outra forma. Claro. Eu acho que o festival obriga-te a criar mais, isso é bom. Portanto, nós tivemos para apresentar aqui alguns formatos que depois percebemos que ficaram na gaveta, mas que são bons formatos. Eles vão aproveitar para gravar também um especial para a RTP. A Porta dos Fundos, sim. Vão aproveitar para estar cá e vão fazer um especial. E vão estar a gravar. Portanto, eu diria que isto ajuda a tu pensares que anualmente nós podemos ter um festival. Fiz. Penso que sim, que isso é bom. Agora, durante o ano, temos que trabalhar para novos conteúdos e para fazer acontecer outras coisas. Sim, mas esses novos conteúdos que ficaram na gaveta podem ser repescados depois, não é? Pode e deve. Tivemos também um caso mais recente de grande sucesso do Céu da Língua, a peça stand-up. É um dos argumentos que até foi discutido até num episódio deste podcast. Ouvi-te discutir sobre isso. Ouviste? O Gregório diz que é uma mistura de stand-up e circo pobre. Circo pobre também é bom. Mas eu diria que foi claramente um grande sucesso. A peça é incrível. Foi também para o Brasil, pelo que percebi, muito premiada também por lá. Mas a estreia da peça foi em Portugal. Não é? Ou seja, o Gregório nunca tinha feito a peça no Brasil, fez em Portugal primeiro e depois foi para o Brasil. Porquê que houve este mecanismo aqui de como é que conseguiste convencer o Gregório a vir a Portugal primeiro? Eu acho que é assim um bocado também como tento definir, é um bocadinho esse showrunner, não é? O fazer acontecer. Portanto, eu nisso agitei o Gregório, basicamente. O Gregório, obviamente, este tema das palavras dizia-lhe muito desde sempre. Claro, claro. E aquele espetáculo com o Ricardo Douros Pereira, obviamente, deixava-lhe este gostinho que, é tão bom falar sobre palavras, sobre a oralidade, sobre a língua portuguesa. O português e um brasileiro entram num bar. Exatamente. Portanto, às vezes fazem. Portanto, esse ensaio dava para perceber o quanto ele tinha esse fascínio, mas depois nós falávamos muito sobre isto, que mas isto tem que ser um espetáculo, pronto, como é que vamos fazer, o que é que podemos fazer?
E eu acho que o grande catalisador que eu lhe dei foi mesmo ter uma data. Ou seja, houve uma altura que eu lhe disse: pá, eu consegui ir para o Teatro Aberto, que é um teatro fantástico, muito pouco histórico deste tipo de formato, e portanto é uma oportunidade bastante diferente e única para nós estrearmos em Portugal uma coisa nova feita por nós. Ele fez-me um esboço num vídeo, um vídeo caseiro, completamente em telemóvel, assim num salão, sei lá, aqueles salões de coletividade com muito eco, a fazer assim um bocadinho os primeiros 2 minutos que ele pensou e a convencer o João Lourenço, Teatro Aberto, do que é que aquilo poderia ser. Ele desde logo acreditou também, gostou, percebeu a dinâmica. E depois fomos construindo juntos aquela ideia de que, olha, estive a pensar melhor, se calhar isto não vai ser um monólogo, acho que isto é fixe para além de ter uma encenação, ter música, o que é que tu achas? Projeções, pensei naquela cena da escola, lembras-te? Exato. E depois sempre com aquela coisa sempre, Gregório, ator e produtor, ou seja, ele pensava nas coisas e perguntava-me logo, mas achas que depois há dinheiro para isso? E o projetor da escola arranja-se em Portugal. E eu falo, Gregório, arranja-se, calma. Também tivemos mas achas que é muito caro? Não, calma, arranja-se, calma, não há de ser o projetor o problema. Aquele das status, não é? Sim, exatamente. Portanto, ele desde o início aí teve essa veia. E portanto eu acho que há aqui uma questão entre estratégia que nós tínhamos e queríamos muito e tudo, sinceramente o que sai do Gregório a partir de tu tens noção que tem um selo muito de qualidade, mas sobretudo também havia necessidade, portanto o nosso lado de fazer, e eu acho que para ele também tinha tido um período em que o Greg News terminou e para ele era um espaço que se abria também de ok, e agora? Preciso de ocupar com alguma coisa. Exatamente, televisão, teatro, o que é que faço? Olha, teatro, pronto, e assim foi, e estreámos Teatro Aberto com muito público novo, que eu até acho que não era tão assíduo o Teatro Aberto na primeira noite, e depois esgotámos a temporada toda. A peça eu acho que não parou de crescer. Eu depois trouxe a peça novamente ao CCB e até achei que a peça até tinha mais coisas novas e agora no Brasil está a ser realmente um sucesso está inacreditável, ainda em digressão, não só em termos de números, sim, como de prémios. E acabou de ganhar, penso que como melhor ator e também já como melhor peça, sim. Também acho curioso o encontro dele com a Luciana. Não sei se tu te percebeste disso, que a Luciana também é do elenco do Porta em vários sketches, também faz parte do Portátil, mas a Luciana em termos de encenação e criatividade é uma loucura a relação que eles têm os dois. Portanto eu acho que aquela peça tem muito o cunho daquele encontro. Então basicamente tiveste de ameaçá-lo com datas, não é? Corretamente. Isto está marcado. Eu acho que é mesmo isso que tens que fazer. É mesmo isso. Por incrível que pareça, acho que isso é o melhor. No fundo é um bom resumo do que às vezes é preciso fazer como produtor, showrunner, como estavas a dizer, não é? Eu acho que sim. Ameaçar artistas com datas. Exato. Porquê é que achas que temos mais dificuldade na cultura portuguesa de fazer o percurso inverso da Porta dos Fundos, de exportar para lá, no fundo, de levar para lá produtos nacionais de cultura que depois tenham lá impacto? Nós sabemos que o Ricardo Araújo, por exemplo, é muito querido lá, não é? Mas é verdade que... E deixa-me só acrescentar que neste momento anunciam um espetáculo de stand-up, quem sabe pode levar ao Brasil perfeitamente. Exatamente. Mas ias dizer? Mas concordo que tens que também semear. Eu acho que tem que haver uma estratégia pensada para lá e semeares um bocado. Eu lembro que na altura que o Porta veio a primeira vez, o Bruno Aleixo era um fenómeno lá também. Parece-me que eles nunca tentaram muito perceber porquê, mas lembro-me que eles conheciam os gatos e conheciam o Bruno Aleixo. Era curioso. As duas referências. Exatamente. Mas o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o YouTube, ou seja, como o Bruno Aleixo estava no YouTube e os gatos também, portanto estava a funcionar, a começar a funcionar também. Portanto, eu pensei que tens que investir e pensar nessa estratégia e tens que semear. Portanto, eu acho que tens mesmo que ir lá 3 ou 4 anos seguidos para começares a construir. E se tu pensares no Gregório, ele fez isso cá também muito. Claro, o país é muito pequeno, não é? Para isso, claro. O impacto mediático daqueles cá do Porta também sempre foi muito bom, não é? Eu acho que eles também são muito bons a falar com a comunicação social, que é uma coisa que se calhar no humor nós não somos tanto, não gostamos tanto de falar com os jornalistas e passámos a gostar. Agora eu penso que isso já desde estes 15 anos que eu estou neste mercado, pelo menos, que noto que está diferente. E achas que isso tem impacto real depois, sei lá, em vendas de bilhetes? Tem, eu acho que tem também na notoriedade. Se tu pensares, por exemplo, na notoriedade do Porchat, eu acho que tem bastante. Tu pensas que neste momento ele entra numa aldeia em Portugal e as pessoas sabem quem é, porque ele fez vários programas para a RTP1. Fez RTP1, quer dizer, conseguiu generalizar bastante. E acho que a forma como eles também davam entrevistas,
torna as entrevistas mais densas e maiores. Portanto, ou seja, às vezes os jornalistas estão a pensar, se calhar só vou fazer isto com eles, espera aí que isto afinal isto tem muita matéria, eu gosto muito disto, quero fazer mais. Portanto, eu acho que eles também tiveram sempre uma lógica. E aqui um bocadinho desafiando um bocado a conversa, talvez aquela questão do humor tem alguma função, e no caso deles sim. Ou seja, eu acho que eles traziam muito essa coisa também um pouco diferente de alguns puristas que nós sabemos e que admiramos, mas que no caso deles, por incrível que pareça, e talvez também pela situação no Brasil, eles tinham muita ideia que sim, que eles não se consideravam ativistas, mas tinham a ideia que o humor tem uma função. Então acho que eles também gostavam desta ideia da função passar aos meios e ser uma coisa expandida, não é? Mas eu até entendo que mesmo dentro deles são várias pessoas, cada um pensa obviamente por si, não é? E até entendo que têm depois, dentro do mesmo consenso, conseguem obter sobre para que serve o humor na ótica deles, têm depois visões diferentes também, não é? O Porchat acho que tem uma visão um bocado diferente do Gregório quanto a esse tema, não é? Com nuances, não é? De facto. Eu não os acho tão diferentes, eu percebo a tua interpretação de fora, mas assim, olhando para eles do ponto de vista mais genérico, não os acho assim tão diferentes. Sim. Acho que eles foram ficando mais diferentes com a evolução destes anos, ou seja, depois também muita coisa acontece nas carreiras de cada um, não é? Mas acho que na Gentes estava aquela coisa de putos novos querem fazer coisas novas que não é permitido fazer em televisão, que a televisão cancela, que a televisão diz que isto não tem graça, que isto não vai funcionar. E embora fazer que isto tem graça, embora arriscar. Claro. E portanto acho que aí acho que há um encontro, não é? Dessa ideia muito do risco e de que vale a pena e que o humor tem que ser transgressor. Sim. Falando ainda de festivais de comédia, este ano nós tivemos um caso que foi o Mockfest, que tivemos num cartaz o Daniel Sloss, o Jim Jeffries, entre outros, mas esses dois nomes muito grandes da comédia internacional. Como já referi, tens várias experiências já com festivais de comédia. Também foste responsável, eu diria, pelos primeiros nomes internacionais que vieram a Portugal, principalmente a Solo, o Eddie Izzard, por exemplo, foi o primeiro de todos, não é? Exatamente. Todos. O caso de Louis C.K. também no Maximo, Jimmy Carr, vários. Como é que vês este boom que a comédia teve nos últimos anos, e achas que ao começarmos a ter festivais já com esses nomes, conseguir aglomerar esses dois nomes especificamente, Daniel Sloss e Jim Jeffries, num cartaz de um festival de comédia em Portugal, é muito significativo? Estamos a começar a poder competir com a música, por exemplo? É assim, é interessante a pergunta. É assim, eu comecei o Famous Fest em 2011 sempre com cartazes escutados, sempre grandes cartazes, grandes nomes, uma curadoria bem feita. Quanto a mim, desde o início a pensar no internacional, ou seja, desde a primeira edição tive os Men in Coats de Escócia, e tínhamos até um passatempo já na altura em que oferecemos uma viagem ao Fringe, isto em 2011. Portanto, sempre tivemos essa apetência. E muito influenciado pelo Fringe? Muito, completamente. No sentido de qualidade de produção, o humor ser tratado com essa dignidade, digamos assim. Os humoristas também muito surpreendidos no sentido, finalmente tenho uma plateia grande, só mesmo de comédia, com os ritmos de comédia em que eu estou a fazer nesse formato, porque se pensares bem, mesmo o Levanta-te e Ri era televisão, portanto era um ritmo televisivo, não era um ritmo de festival em que estás num teatro, num anfiteatro. E portanto o festival, quando surge, lembro-me de levar o Daniel Sloss ao Nós Alive, a primeira vez que ele veio a Portugal, e lá está, eu tentava na altura convencer o Alive que esse podia ser um caminho, trazer primeiro os nomes internacionais e depois os nacionais então também quererem estar ao lado de nomes que eles sabem que estão a começar a ser grandes nomes lá fora. Mas depois o caminho desse palco foi outro. Mas portanto isto para dizer que isto também na altura estava a ser muito pioneiro, porque eu lembro-me de ter o Daniel Sloss no Nós Alive e pronto, quer dizer, não estava sequer cheio. Estava lá. Estavas? Estava. Pronto, mas não estava muito cheio, não é? Quer dizer, mas vocês que obviamente seguiam comédia, quiseram conhecê-lo possivelmente e estiveram todos ali no muito. Já tinha ido ao Conan várias vezes. Pronto, várias participações. E no Fringe ele era muito grande. Portanto, no Fringe ele ainda hoje é muito grande. E portanto eu sempre tive essa veia de querer trazer também comédia internacional. Achava que isso era um caminho, porque também já percebia, primeiro, que os portugueses falam muito bem inglês e que, sobretudo, os portugueses gostavam de stand-up, estavam constantemente a mostrar coisas internacionais. Portanto, isso é que mais me surpreendia ainda, que era a quantidade de gente que já estava a ver pelo YouTube a seguir comédia. Claro. Agora, acho que os últimos, eu não sei o que é que estavas a referir, se é os últimos 5 anos, o que é que estavas a pensar? Eu diria que mas desde sensivelmente desde 2017 sim, 17, cresceu 18, muito. Quando tu foste, sim. Se tu pensares bem nesse festival que tu foste na última edição,
por exemplo, a Bumba, na Fofinha e a Joana Marques ainda não tinham sequer um espetáculo, não é? Exatamente. Portanto, ainda não havia aí mulheres. Isso no Recreio, não é? Estás a dizer no Recreio? No Recreio também não tinham ainda feito, não é? Sim. Estavam quase a fazê-lo. Sim, a Bumba estava quase. E não há dúvida que, por exemplo, no caso das mulheres, essa explosão foi gigantesca, não é? Sim. E no caso dos homens também, sim. Também temos que admitir que todos eles perceberam o quanto não faz sentido ser receoso do ponto de vista até de construção. Porque existe público, não é? Existe público para vários formatos, portanto eu acho que hoje em dia é mais teres a ideia e pensares na estratégia, como é que vais fazer, do que propriamente ter muito receio de que será que as pessoas... E portanto este caso do Ricardo, que nos surpreende a todos também de aparecer com um sol de stand-up, acho que então bem, isso é a maior assinatura que podes ter no que estás a dizer. Claro. Realmente... Mas achas que ainda estamos longe de competir com outras artes? A música obviamente já tem um longo historial de festivais. Eu penso que já estamos lá. Eu penso que acho que já estamos lá. Não, eu acho que já estamos lá. Já estamos? Eu acho que sim. Eu acho que nós é que pronto, quer dizer, há um mercado todo. Imagina, o Famous Fest era possível porque eu tinha uma marca, a Famous Grouse, que apostou connosco desde o início em comédia, e portanto eu acho que tu precisas, claro, que isto continue, que as marcas percebam o quanto é possível estar nestes formatos. E à semelhança da música em que tu não estás a ver o que é que a letra do músico diz, ou se aquele músico fala disto, ou na comédia as marcas também têm que começar a relevar isso. E eu lembro-me, por exemplo, de fazer o estreia do Nês Pernucu a primeira vez ao vivo, isso que em 2016 no Famous Fest, e só o nome Nês Pernucu na altura levantou ali um bocado aí à sério, mas o espetáculo tem esse nome. Achas que ele não pode ser o último a ser? E olha, pode ser, mas então vai ser à 1h, e foi à 1h30, aliás, esgotou à 1h30, e saímos lá às 3h30. Tem que sala? No Famous Fest na LX Factory. Na LX Factory. Portanto, é uma noite histórica, já com convidados, com montes de convidados, como eles fazem. Foi a estreia disso, e à 1h30 estava escutado. E lembro-me de haver cartazes, malta cá fora já à procura de bilhete. Portanto, Anos depois, Mel Arena. Sim, exatamente. Portanto, o festival também, nós tínhamos uma coisa no Festival CMTV, que era aproveitei o festival para trazer coisas novas. Portanto, esse também, lá está o medo dos humoristas às vezes, que era. Não o caso do Bruno, por incrível que pareça, o Bruno Guerra foi o único humorista que foi todos os Chama Sucesso, foi o 8, exatamente. Mas no fundo havia esta ideia que era: será que para o ano, não, tudo bem, cria outra coisa, faz outro formato. Portanto, como tu viste aí, Bruno Guerra, Miguel Esteves Cardoso, tirámos o Nês Pernucu, ele próprio ensaiou lá uma primeira parte do Pimba, foi lá também que ele tocou a primeira vez, assim um bocadinho com o Nuno Rafael, um teste. Portanto, eu acho que o festival passou a ser bastante assimilado pelos humoristas como um ponto de encontro dos humoristas para criar coisas novas, para se encontrarem, para se conectarem. Talvez este festival, tu agora referias do MOG, não sei se teve isso tanto, talvez tenha tido muito nas gerações mais novas, acredito que sim, mas também já traz esta vertente agora do stand-up internacional, apesar de eu achar que esses nomes que estamos a falar e que estás a referir são muito ainda ligados aos humoristas. Diria que, pronto, que nomes como o Chapelle, assim, grande Gervais, claro, são nomes de mesmo mainstream que tu te apercebes quando vês o Gervais no Altice Arena, que está ali mesmo muito mais gente. Portanto, se me dizes que está comparado à música, nesses nomes, como tu viste no Gervais, tu viste que sim, não é? Que aquilo estava completamente mainstream. Sim. Claramente. Nesse percurso que foste fazendo ligado especificamente aos nomes internacionais, tem histórias de pessoas que quiseste muito trazer e não conseguiste? O Chapelle é um deles. Sim. É um deles? É um deles. Nunca lhe fiz uma oferta que fosse boa para eles avaliarem e pronto, e começámos a falar de valores que, honestamente, se calhar há uns anos me assustaram um bocado, e que agora, olhando até para os valores que estão a praticar em arena, e também tu reparaste isso possivelmente nos valores que viste do Ricardo Araújo também, que são valores já mais altos da arena. Certo. Portanto, já não me assusta. Hoje em dia já penso, ok, era possível, mas na altura achei bem puxado, porque os amigos é que me diziam que adoravam também o Chapelle. Nem sequer havia tanto esta loucura dos especiais dele ainda na Netflix como agora. O Gervais, eu acho que sempre foi um sonho dos produtores de humor, não é? Porque parecia sempre bastante acessível. Eu cheguei a falar com a gente dele, pareciam coisas, e afinal não é? Ele afinal veio pela Live Nation, veio numa mega estrutura. Claro. Portanto, não foi como o Louis C.K., que praticamente tratámos diretamente e conseguimos trazer. O Louis C.K. também tivemos sorte de. Foi aquele milagre. Exato, da situação em que se colocou na altura, não é? Eu lembro de mandar uma mensagem, eu liguei, já não sei se liguei ao Marco na altura, de propósito, a um domingo.
estávamos prestes a conseguir o acordo e ligar a perguntar o que é que ele achava. Ele disse: pá, eu acho mesmo ótimo. Por muito que queiras ou não, sim, por muito que ele esteja com esse problema cancelado, é pá, ele fica. Ele que venha. E depois, quando saiu a notícia, a Joana Marques também escreveu no Observador, e na altura o título assustou-me, porque ela pôs porque é que eu não vou ver o Luís C.K. E era toda uma razão de argumentos, não é? Uma exposição de argumentos. E no final ela dizia: porque não arranjei bilhete. Pronto. Mas eu, na altura que saiu, pensei: pronto. Já me vão cancelar. Mas sobretudo eu diria que sim, que foi mais aí. O resto, quer dizer, não eram nomes tão. Não, sim, eu acho que no fundo já tentei esses nomes todos gigantes. Há uns que tu vês que são mesmo uma liga que nem sequer é a Liga dos Campeões, é acima disso, ou seja, é a malta que eu parece que dá a entender que nem sequer quer atuar, a não ser que seja uma oferta completamente absurda. Pá, eu acho que aí também tipo não da Arábia Saudita. Exatamente, como isso, exatamente. Sim. E eu acho também, pá, jamais estou nesse campeonato em que não faz sentido e tu vais mesmo por uma. Sei lá, o Bill Burr também esteve perto de vir, não foi? Sim, penso que sim, que o Bill Burr também houve aí uma fase que esteve perto. Mas pronto, ainda eu penso que o Trevor Noah não chegou a vir, para não. O Trevor Noah ainda não chegou. Pois, o Trevor Noah também foi um nome que esteve muito perto de vir. Mas, por exemplo, são nomes que se calhar ficaram 5, 10 vezes mais caros do que eram. Ou seja, mas agora são nomes, também são nomes que porque há aquele nome que tu pensas: Altice, Campo Pequeno. Pois. E abaixo disso já começa a ser. Já não dá. Percebes? Ou então é para cima, é estádios. Sim. Mas estavas a falar da questão da Live Nation, que entretanto tem uma arena, correto, não é? E agencia vários humoristas internacionais, Chris Rock, Chappelle, portanto, isso, apesar de tudo, monopoliza, eu acho que isso vai monopolizar. Mas o Gervais vem por causa disso, não é? Ou seja, sim, eu acho que não houve assim essa coisa tão especial de adoro Lisboa e adorava ir. Sim, claramente, não é porque. Agora temos aqui esta sala em Portugal que comprámos, vem cá. Foi. E isso pode acontecer eventualmente. Tirou um bocado deste romantismo. Tirou todo. Exatamente aquela struggle de tentar. Atenção, estamos aqui e existimos, Portugal, não é? Sim, tu para teres ideia, quando foi a Deezer, nós fomos a Londres, na altura uma colaboradora minha. Eu não me lembro bem se foi em 2014 ou 2015, mas foi uma coisa muito, muito embrionária. Eu tinha-me feito membro do Fringe e do lado do comitê e tal. E eles convidaram-nos para uma reunião de produtores ligados à comédia para discutir. E nós até achámos que era uma coisa grande. Pensámos, em Londres, num hotel e não sei o quê. E pensámos que era uma coisa já com uma grande indústria, percebes? E chegámos e eram 10 pessoas, percebes? Portanto, era um mercado. E o Ed Izzard foi o nome assim maior que surgiu ali para. Portanto, mesmo aí as coisas ainda estavam muito também embrionárias, né? Ou seja, se tu pensares bem, esses nomes britânicos também nunca tinham estado em Portugal. Certo. Portanto, era tudo novo também para eles. Portanto, Portugal não fazia parte desse circuito também. Circuito. Não, nem eles precisavam. Nem nós tínhamos circuito nosso. Ainda era difícil termos vários humoristas com solos ao mesmo tempo numa digressão pelo país. Hoje em dia é super comum vermos isso acontecer. Por exemplo, até o Porchat, também já temos. Isso também é um fenómeno que aconteceu muito este ano. Cada vez mais humoristas brasileiros fora até a porta dos fundos que vêm fazer stand-up a Portugal e a grandes salas também. E isso é tudo um cenário que, lá está, nos primeiros anos de Famous Fest nem existia. Quando estamos de todo. Mas começámos a testar. Foi começando a existir. Mas testámos. Se calhar ali no final do Famous Fest já amei. Já começámos a testar a meio. Quando o Fábio faz Coliseu em dezembro, 2015, ou seja, já estamos a testar que afinal 2.400 em 2015 ou 5.000, ou seja, Fábio Porchat, Festival Porta dos Fundos, 6.000 pessoas em 2016 ou 15 já é um grande número. Já, claramente. O Festival Porta dos Fundos já está praticamente esgotado nesta altura. Ainda há bilhetes para as sessões de visionamento dos especiais de Natal, se não estou em erro, algumas. Mas todas as sessões, seja de que história é essa, Porchat, o podcast do Gregório e do João Vicente, não importa. E muito também o portátil já estão. Sim, eu acredito que até ao festival as sessões de cinema também. Não, e que talvez vamos apresentar mais uma sessão extra de algum formato, sim. Acredito que sim. Qual formato? Espero que seja o portátil com o Porchat, espero eu também. E também mais um que história é essa, acredito que sim. Mas pronto, isto são desejos, atenção, isto são desejos. E ainda há espaço para isto? São desejos para o Natal. Não, tem que ser antes do Natal. Exatamente. Tem que ser antes do Natal. Muito bem, é ótimo ficar aqui então. Esperemos que aconteça. Antes de terminarmos, eu pedi obviamente para escolheres um certo de comédia de algo de que gostes. Escolheste
uma das tuas primeiras memórias da sim, Porta dos Fundos, sim, será? Sim. O que é que selecionaste? Ela é realmente o lado real do Porto, ou seja, eu acho que o que eles também fizeram foi trazer um humor do dia-a-dia, quer dizer, de coisas que as pessoas passam no dia-a-dia, e portanto selecionei um dos sketches que na altura me ri muito quando porque vimos na agência, que é esta ideia do bom dia, não é? Nós, apesar de sermos uma agência, não tem uma mega dimensão, não é? Somos uma agência pequena, média dimensão. Todos os dias temos esta história da reunião de manhã, não é? Do bom dia, das 9h30, reunião semanal. Pronto, e este sketch desconstrói completamente essa ideia da boa disposição manhã da segunda-feira, que obviamente não é real, não é? Claro. Que é basicamente o Fábio Porchat a fazer um roast completamente alguém que consegue vir tão bem disposto do fim de semana para trabalhar à segunda-feira. Exatamente. Hugo, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista. A Porta dos Fundos está no Instagram em Porta dos Fundos, a H2N em H2N_culture_connector, o Hugo Nóbrega em Hugo é Nóbrega e o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo do episódio. As fotografias são do José Fernandes, a fotografia de capa também é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos. Um agradecimento especial ao Tiago Filipe pela voz do genérico e ao Rui Mirama pela ajuda. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho. Quinzenalmente, à sexta-feira, escrevo sobre o que se anda a passar no mundo da comédia na newsletter Humor à Primeira Vista. Já o podcast volta na próxima terça-feira. Até lá, siga-nos nas apps de podcast e nas redes sociais do Expresso. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcast@empresa.pt. Bom dia, gente! Bom dia, todo mundo! Que foi? Que caras são essas? Dormiram comigo hoje? Bom dia pra vocês! Bom dia, meu ovo, Márcia! Sabe que horas são? São 8 da manhã. 8. Ninguém tem direito de ser feliz às 8 da manhã. Aí sabe que de hoje é segunda-feira. Minha vida já é um inferno na sexta, quando eu tenho que gastar meu pouco dinheiro com os meus poucos amigos pra tomar muita cerveja e esquecer que eu passei a semana toda olhando pra tua cara. Pra você me chegar numa segunda-feira com esse sorrisinho de canto de boca de quem trepou de manhã antes de vir pra cá. Márcia, para! Nesse frio! Márcia, tá frio, Márcia! Para! Ninguém aguenta! Não tem uma pessoa que não venha pra cá com ódio no coração, puta da vida, com preguiça de sair da cama. Ninguém vem pra cá porque gosta, vem porque precisa. Alguém gosta de estar aqui, gosta de estar aqui, não gosta. Ninguém gosta, as pessoas precisam, porque isso aqui é trabalho. Se isso fosse bom, não chamava trabalho, chamava suruba com a Bruna Marquezine. Eu não gosto de você. Tá, Márcia, eu não gosto de você, eu também não gosto de segunda-feira. Mas eu odeio mais você do que a segunda-feira. E as pessoas que estão aqui gostam menos de você do que eu gosto de você. Sabe por quê? Porque você é igualzinho uma segunda-feira. Você chega sem ninguém querer, sem avisar e demora pra ir embora. Então na próxima vez que você entrar nessa sala, você entra com um bom final de semana. Rápida e quietinha. E tem o mínimo de profissionalismo de tirar da cara esse sorriso de princesa da Disney que tomou ácido e fudeu a noite toda com o Capitão Planeta, senta na tua mesa e reclama a sua vida como qualquer pessoa normal nessa empresa. Vai se fuder, Carlos. Porra. Bom dia pra você também, Marcinha.